Bom, amém? Mas hoje nós vamos conversar aí o que é entendido da segunda mensagem, né? Esse segundo discurso de Jesus que ele faz para a mulher samaritana, que fica muito forte aí, a água viva, não é? Está em João 4, do 1 ao 26. Nós vamos fazer a leitura, depois nós vamos conversar um pouco aí. Também é outro ensino, assim, é outra palavra de Jesus que ficou muito profunda também. Amém? E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, pode ler. Sim. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, e assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo o judeu me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que
És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele Próprio dele e os seus filhos e o seu gado. Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Disse-lhe Jesus: Vai, chamar o teu Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido. A mulher respondeu e disse: Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido, não é teu marido. Isto disseste com verdade. Pode ler. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve Adorar. adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem. Crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Vós adorais o que não sabeis, Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai
em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Vira aí. Mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adoraram o Pai em espírito. Adorarão o Pai. Isso, Adorarão adorarão. em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que os que adoram O adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. Amém. Nós vemos aí, eu vejo assim, essa segunda mensagem, que foi classificada como a segunda mensagem na Bíblia de estudo que eu tenho, eu vejo ela puxando um link com a conversa do Nicodemos. E agora nós vamos começar a fazer as análises e vocês vão ver isso. Uma das coisas é, Jesus vai falar assim que no verso 11, de 3:11, João 3:11, Jesus vai falar assim para Nicodemo: na verdade, eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais nosso testemunho. E você vê aqui também, né, Jesus falando para a mulher que nós, no verso 22, nós adoramos o que sabemos, não é? Então, note que tem algumas coisas assim que são em comum, né? Nessas passagens, nessas que João vem e acaba documentando, né, essas passagens e acaba tendo esses links também. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo batizava mais seus discípulos. Note que está em parênteses, porque é uma observação. João Batista batizava, ele estava no rio batizando. Mas Jesus batizava através dos discípulos. E batiza até hoje através dos discípulos. Não é? Então ele deixa a Judéia e vai outra vez para a Galileia. E o texto vai dizer que era ali necessário passar por Samaria. Essa questão do necessário passar por Samaria, ele é muito discutido, porque existia um caminho mais longo que o judeu tradicional fazia para não passar por Samaria, por conta da rincha que eles têm. Não é? Eles não gostam de samaritano, eles têm ali um problema um com o outro. Mas, então o texto vai dizer que era necessário passar por Samaria, porque o caminho mais curto era por Samaria. Mas os outros que tinham essa rincha, esse problema com o samaritano, pagavam o preço de fazer um caminho maior e não passar por Samaria para chegar na Galileia. Não é? Então,
Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Está dando descrição do lugar, não é? Mas a rota é Galileia. Porém, vai passar por essa cidade chamada Sicar. E estava ali a fonte de Jacó. Aonde estava? Nesse lugar, nessa cidade chamada Sicar, que fica em Samaria. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E isto era quase a hora sexta. A hora sexta, isso dá na conversão para nós que hora? E lembra que a primeira hora é 6 horas? Então você pega 6 horas e soma com a hora do texto bíblico quando estiver nessa linguagem. Então, hora sexta, a primeira hora é 6, mais 6, 12 horas, meio-dia. Porque tem Bíblias que já traz, e era meio-dia, já traz para nós. Mas outras Bíblias vai trazer a hora sexta, a hora nona, aí você tem que somar a primeira hora. A primeira hora está nas 6 horas da manhã. Então, pega 6 horas da manhã e soma com a hora do texto. Se for a hora nona, mais 6, 15 horas. Se for a hora sexta, mais 6, que é a primeira, meio-dia. Então, deixa eu pegar algumas anotações aqui, né? Bom, o que traz uma discussão muito grande nesse texto é essa questão de adorar em espírito e em verdade, não é? Que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, que já está mais para o final aí dos versículos. Então eu vou deixar para comentar mais esse final do que os outros comentários que são mais técnicos, são mais informativos, tá? Beleza? O que você pode tirar aqui também, ó, e estava ali no verso 6, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Você nota que a condição do corpo humano traz cansaço. Então quer dizer que Jesus não é um super-homem. Nesse momento ele está na condição de homem, então ele está sentindo todas as dores e emoções de homem, que um homem sente, não é? E é João que está relatando, não é? Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Então, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então, note que João vai deixar claro aqui que ele está sozinho. Os discípulos saem à cidade. E eu entendo que essa fonte, esse poço está um pouco mais afastado. Sim? Então, Jesus, a mulher vem, só está ele e a mulher agora. E ele puxa assunto com ela como? Dá-me de beber. Note que mais uma coisa assim que cruza muito com a mensagem de João 3, que é só um capítulo anterior, que é Jesus e Nicodemos, que vai dizer que na conversa só Jesus e Nicodemos eles estão conversando. E agora novamente nós temos Jesus novamente conversando com uma pessoa, só ele e ela. Só que agora é uma mulher. Com Nicodemos, a vida de Nicodemos, a história de Nicodemos puxa um ensino. Agora a vida da mulher vai puxar outro ensino. Você vê como que cruza os dois ensinos, eles estão muito assim em paralelo. Eles não dão o mesmo ensino, mas você vai ver que há links de ensino que vai puxar lá com a conversa com Nicodemos. Você vai ver isso. Então, João deixa claro que Jesus está sozinho, por quê? Porque os discípulos saem para comprar comida.
Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Aí faz a observação, não é? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Essa observação ela vem para complementar o entendimento. Por quê? Se eu tirar uma pessoa que não estudou, não teve um acompanhamento, não vai entender isso aqui. Não vai entender essa fala dessa mulher. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Quer dizer, samaritano já não conversa com samaritano, homem com homem. Agora, ele puxa assunto com uma mulher. E o contexto do período, para você ter uma ideia, homem, isso acontece em alguns países da Índia, em algumas localizações na Índia, até hoje, para você ter uma ideia. Vamos supor, você namora a menina, na rua vocês não saem junto, na rua vocês não conversam. Vocês têm uma ideia, isso é prática até hoje ainda em alguns lugares na Índia. Quanto mais recluso o lugar, mais antigo, mais fechado para a tecnologia e tudo mais, para a interferência da modernidade, isso é realidade até hoje. Homem nessa época aqui não conversa nem com a mulher dele em público. É uma cultura enraizada. E agora ela não é só mulher, ainda ela é samaritana. Então, pelas vestes de Jesus, ela já reconhece que ele não é samaritano. Pelas vestes. Por quê? Porque é a característica dele que vai levá-la a entender que ele é judeu. É característico as vestes. E outra, é característico as vestes do rabino, do mestre. Então ela ali já mata, ela ali já entende já. É que nem a mulher quando Elias chega para a viúva. A mulher chega para... Elias chega para a mulher e pede pão e água. Ela fala assim, como vive o teu Deus, eu não tenho. Quer dizer, ela já reconheceu que ele não é da onde ela está. A roupa, a característica dele, as vestes dele, ela já entendeu de onde ele vem. Então note que essa questão de veste mostra quem você é. Ela revela. Não adianta ficar correndo de veste. Cristão ficar correndo de vestes. Vestes indecentes, isso não adianta você querer usar vestes indecentes, muito sensuais, porque o que acontece? Na hora que você estiver andando no mundo, não estou falando para você andar de burca, andar com aquelas roupas, não é? Estranhas e tudo mais. Só que a veste, quando você chega, a pessoa já interpreta quem você é. Não adianta correr desse negócio de veste, não adianta. Cristão fica correndo de veste, uma veste decente. A veste pode trazer beleza para a mulher, trazer beleza para o homem, não deixar ele uma pessoa assim quadrada, um negócio esquisito, não é? Mas também não precisa exagerar. Porque você precisa ser luz e precisa ser sal. E o primeiro impacto da pessoa é na tua aparência. Não adianta correr disso, não adianta. Nós vimos a parábola do servo vigilante. Ali existe uma veste, e não só uma veste, é como a veste está. Então, não adianta correr desse negócio de veste. Não para ninguém ficar usando terno, aquela saia, aqueles negócios, não é? Não é isso. Se você gosta de saia, use saia. Se você gosta de terno, use terno, não tem problema. Mas exigir que os outros usem também, aí por favor, né? Mas também não vai andar como uma meretriz, não vai andar como alguém que, não é? Que é perigoso, que tem características de perigoso, que as pessoas vão pensar que você é uma pessoa perigosa. Não adianta você correr de veste, não adianta. Então Jesus respondeu à mulher e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Note que dar-me de beber é só para dar entrada no ensino. Só que ela está muito parecida com Nicodemos aqui, ela está muito na carne.
Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Não é? Nicodemos vai falar para Jesus: poderia um homem entrar novamente no ventre da sua mãe? Entendeu? Está na carne, está muito na carne ainda. Não entende a palavra profética. Está saindo uma palavra profética e ela está muito na carne. Nicodemos também estava muito na carne. Como que pode conceber uma ideia dessa? Poderia um homem já velho entrar no ventre de sua mãe? Impossível isso. Tu és mestre em Israel, Nicodemos. Não é? Então, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Entendeu nada. Ela recebeu uma palavra profética. Não é? Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Você note que os ouvidos estão agravados. Os ouvidos não estão abertos, porque ela sai totalmente na carne. Dá a impressão até daquelas pessoas que você fala, e o pensamento já está borbulhando por dentro, que nem presta atenção no que você fala, já sai falando o que já queria dizer. Já conversou com pessoa assim? Você fala uma coisa, ela vem com outra. Quer dizer, o pensamento dela está tão borbulhando, né? Tu é judeu, eu sou samaritana. Sou mulher, tu é homem, tu está puxando assunto comigo aqui. Ele está pedindo para me te servir água ainda. Existe uma rixa muito grande nesse momento da história. Então, está borbulhando por dentro dela, ela está na carne, não está nem prestando muita atenção. Os ouvidos estão agravados para entender. E está cheio de gente assim. Mas você não pode falar um A que já sai já te esculachando. Nem entendeu o que você falou. Às vezes a pessoa sabe que você é crente, mas você está falando uma palavra, e às vezes você nem está ligando muito ali com Bíblia e tudo mais, né? A pessoa já sai de frente já. Por quê? Porque o pensamento já estava remoendo dentro dela, o ouvido está gravado. Não quer, sabe? Então ela vai dizer isso aqui, não é? Será, tu és maior do que nosso pai Jacó? Porque você está falando que você tem uma água aí viva, mas tu é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, não é? Então, vamos aqui, né? O verso 10 vai dizer, né? Se tu conheceras o dom de Deus. Então, vamos nos ater essa palavra dom, né? A palavra para dom, doreia, transmite a ideia de presente gratuito. Um presente gratuito, não é? Ou seja, um presente incondicional. Aí ele traz referência do João 3,16 que Jesus vai falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse dom está falando desse presente incondicional, esse presente que é o amor de Deus para a humanidade, para a restauração, não é? Para a restauração do homem a Deus. Aqui também, sobre essa palavra dom, eu me lembro de Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Fé em quem? Em Cristo. Porque todo aquele que nele crê não está condenado. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Entende? Então, não vem de vós, é dom de Deus. O quê? A graça. Não é? Por meio da fé. Então você recebe essa graça, a fé em Cristo é a ponte, te liga novamente, e agora deixa bem claro, isso não vem de vós. É dom de Deus. Então ele vai dizer, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz? Não é? Dom aqui é uma palavra régia,
Uma palavra régia é uma palavra usada como uma referência aos favores de um rei ou de um homem rico. Quer dizer, qual que é o favor de Deus para nós? Deus é rei, Deus é o homem rico, Deus é Deus sobre todos. Qual que é o favor? O Filho. Só que precisa crer nele. Não é? Você precisa alcançar essa graça salvadora. E você não vai alcançar ela se você ficar resistindo. Não é? Coração muito duro. Não aceita que ninguém fale. Essa palavra, né, também, essa palavra dom, né, é sempre aplicada ao dom do Espírito no livro de Atos. O próprio Senhor é como esse dom, mas a mulher não sabia disso. Se o soubesse, teria feito o pedido e ele a atenderia. O que ela e todos os que pedem com fé poderiam receber é água viva. Bom, agora, né, vamos para essa palavra água, né? Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Vamos primeiro para o plano material de água. Vamos entender primeiro água no plano carnal, no plano material, tá? Mais de 60% do corpo humano é composto de água. Ela ajuda a hidratar, a levar os nutrientes, como oxigênio e sais minerais, até as células, além de expulsar substâncias tóxicas do corpo por meio do suor e da urina. A ingestão hídrica, não é, desse líquido, não é, traz vários benefícios ao nosso organismo. Auxilia o bom funcionamento dos rins, limpa o organismo, ajuda a não reter líquidos, desintoxica o organismo, aumenta a massa muscular, combate o envelhecimento e ajuda a emagrecer. Isso é a água natural no seu corpo natural, nesse corpo de carne que nós estamos habitando. Não é? Então, quer dizer, aí nós temos um paralelo. Porque água viva, né? Eu entendo assim que tu, mulher, pode me dar água para a carne, mas eu posso te dar água para o espírito. Carne vive com água que se toca, e a água que eu tenho não se toca, assim como não se toca no espírito, mas dá vida para um espírito morto em pecado. Aí volto novamente naquela questão. Você tem que entender que tu és um espírito. Porque senão não vai entender nunca isso. Não é? Não vai entender nunca as palavras. Se você não conceber, não ter esse entendimento convicto que você é um espírito, e espírito é gerado por um espírito, e ele é eterno, ou para condenação ou para salvação, se a pessoa não tiver isso concebido muito firme, é muito mais fácil dela desviar, é muito difícil de entender alguns textos, a profundidade de alguns textos. Porque a água viva que ele tem, ele está com alguma água na mão que você enxerga? Não. Mas nós acabamos de ler a importância da água nesse corpo. 70% desse corpo aqui é água. Nós vemos que a água desintoxica um corpo, limpa um corpo, ajuda a hidratar o corpo, ajuda a levar nutrientes através do corpo. Então, note a importância da água. Só que agora ele está dizendo o quê? Eu tenho uma água porque você é espírito. Então, eu tenho uma água para regenerar o teu espírito, regenerar o que você é. Você é um espírito. Você não é carne. Porque se você fosse carne, você não precisa da água que eu tenho. A água que você vai tirar do poço já resolve a tua vida. Estando limpa, estando sadia, já resolve o problema da tua vida. Você não precisa mesmo da minha água. Então eu tenho a água que você precisa, que é para você o que você é. Você é espírito. Não é? Como não se toca, mas dá vida para um espírito morto em pecado. Você pode ver que eu pus pecado sem S. Por quê? Estou falando do pecado de Adão, que é a condição que nós nascemos. Então, né? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Essa que você vai tirar do poço, mulher. Vai voltar a ter sede.
Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, essa água, não é, que Cristo tem para dar, essa água de vida, certo? Ela não é uma água que eles estão ali diante de um poço, certo? Então existe uma mina ali embaixo que está alimentando o poço, certo? Então todo dia tira a água dali e é vida, aquela água da vida para esse corpo. Agora, aquele que nasce novamente em Cristo recebe uma água viva dentro dele. Quer dizer, ele acaba agora se tornando um poço de vida. Então agora flui dele o que dá vida, tanto para ele como para as outras pessoas. Agora essa pessoa que recebe a água da vida de Cristo, ele se torna uma fonte, ele se torna um poço de vida. Por quê? Porque agora já não está morto, está vivo. Mas para isso você precisa nascer da água e do Espírito. Lembra a aula passada? Porque você precisa entrar no reino. Só entra no reino quem nasceu da água e do Espírito. E o que está acontecendo aqui? Uma água viva. Então note que parte do ensino que deu para Nicodemos, eu não consigo deixar de trazer ele agora, porque eles se ligam. Não é? Como elos, como peças de um quebra-cabeça. O ensino ali acaba ligando aqui agora, para que eu tenha um ensino mais completo. Então, aquele que nasce da água e do Espírito, entra no reino. Então, agora ele é vivo. Então, dele agora, flui a água viva. Ele passa a se tornar uma fonte. Por quê? Porque agora ele passa a se tornar uma fonte de vida do que você é realmente, espírito, e não carne. Então, alguém que nasceu da água e do Espírito, flui dele palavras de vida. Flui dele entendimentos de vida. Flui dele poder de Deus, dom de Deus para a vida. Então agora Cristo começa a andar na terra, começa a derramar essa fonte, essa água de vida para os espíritos, para as pessoas que estão mortas em pecado, o pecado de Adão. E o pecado de Adão traz prazer em pecar. E isso deixa mais distante ainda da vida que Jesus tem para a pessoa. Não é? Então, se a pessoa está na igreja e a palavra dela é de morte, de ferida, quer dizer então que ela não nasceu ainda da água e do Espírito, porque dela não flui vida. Talvez ela não tenha nem nascido de novo ainda. Necessário vos é nascer de novo, Nicodemos. Porque se você não nasce, você não vê, não deseja, não muda a atitude. Você quando está na rua é confundido como uma pessoa que não nasceu de novo, uma pessoa que está morta em pecado. Então note que se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Quando eu li essa palavra salte agora, eu vi uma pessoa pulando, tipo um abismo, sabe? Porque se eu esticar a perna não dá, mas se eu saltar, vai. Então, ele se torna, então nele se faz uma fonte de água, né? E salta para a vida eterna. Tanto ele salta para a vida eterna, como agora ele é vida
para quem bebe das palavras dele, do seu testemunho. Então ele acaba levando mais pessoas também para a vida eterna. Porque ele mostra, porque agora, através do testemunho dele, através das palavras dele, se vê que é possível. Se vê que na palavra o nome Jesus tem poder. E se tem poder é porque é vivo, porque não há poder no nome morto. Jesus tem um momento que fala, não é? Ele traz à memória a Abraão. Vocês falam que vocês, não é? Adoram o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Deus não é Deus de morto, quer dizer, Abraão vive. Por quê? Ele alcançou a vida eterna. Só que o corpo não desceu para a sepultura, não virou pó esse momento. Só que Jesus está falando que ele vive. Por quê? Porque é espírito. É um espírito vivo. Entende? Então não tem como entender alguns ensinos tão profundo que é se a pessoa não conceber que é um espírito. Se ele não conceber isso, que ele é um espírito, tem uma alma e habita um corpo, se ele não conceber isso, não entende muita coisa de mensagem. Porque isso só é concebido para quem nasceu de novo e entrou no reino já. Porque já nasceu da água e do espírito. Nele já se faz uma fonte. Ele tem palavras de vida, não palavras de morte. Proceder de vida, não proceder de morte. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Não entendeu nada ainda. Porque ela está querendo correr de ir no poço tirar água. Agora ela está indo meio-dia tirar água no poço. É incomum tirar água no poço meio-dia. Porque se fosse comum, teria mais gente lá nessa hora. Não estaria só os dois batendo papo. E tanto é que vai confirmar, né? Jesus agora vai falar assim: você quer água? Então, a minha água viva? Jesus vai falar, né? Você quer? Então tá. Vai lá, chama teu marido e vem cá. Aí a mulher vai falar assim: não tenho marido. Aí Jesus vai falar: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Quer dizer, você quer da água que eu tenho? Aí Jesus toca na ferida do erro. Fala assim: chama teu marido. Aí, com a própria palavra da boca dela, fala: não tenho. Isso, esse que você tem, não é teu marido. E você já teve 5 antes desse. Você quer a água que eu tenho para te dar? Mudança de vida. Quando Jesus bate de frente com a pessoa, que a pessoa aceita ele, automático mudança de vida. Se não mudou, não nasceu de novo. Se não mudou, não entrou no reino ainda. Não é filho ainda de Deus, não se tornou filho de Deus ainda. Então, para eu te dar a minha água, nós vamos ter que mudar, vai ter que mudar algumas coisas aí. E ele vai falar assim: o que agora tem não é teu marido. Isto disseste com verdade. Por quê? Ela não falou que ia chamar o marido, mas ela está com um homem. E a relação é semelhante à de marido e mulher. Ele vai falar: isto disseste com verdade. Sabe o que eu vejo um pouco aqui também? Um pouco de hipocrisia da parte da mulher. Como que nós começamos a conversa? Jesus fala assim: mulher, dá-me de beber. Aí ela fala assim: como tu, sendo judeu, me pede de beber, sendo eu mulher samaritana. Quer dizer, ela já chega posando de mulher respeitosa. Entendeu? E tem um monte de gente chegando diante de Jesus assim, com essa hipocrisia.
está num pecado lascado e fica julgando o outro. Vive uma vida oculta, mas pousa de perfeito, né? Como tu, sendo judeu, me pede beber água, eu, sendo mulher samaritana. Me respeita, cara. Você não sabe os padrões aqui? Você não conhece os padrões? Você, sendo judeu, não conhece os padrões de vida do momento aqui? Vem me chamar para conversar, eu, uma mulher, vou ficar conversando com um homem aqui, no meio da rua? Não. Hipocrisia. Muita gente hipócrita. Está mergulhada no pecado lascado. Já vai tirar água do poço meio-dia, porque não tem ninguém nessa hora que vai buscar água. Porque se entende que vai buscar água no poço de manhã, porque a água não aqueceu ainda. A terra ainda não esquentou, aquela água na superfície que você vai tirar, não esquentou. Você vai pôr num jarro de barro. Você quer a água que eu tenho? Mudança de vida. Vamos abandonar esse pecado? Vamos abandonar? É. Vou na igreja, mas... Não, pastor, eu não vou batizar, não. Não, por quê? Aí por dentro tá assim, eu vou ter que parar de beber aquela bebidinha, vou ter que parar de cobiçar a mulher do próximo, vou ter que parar de trair minha esposa, vou ter que parar de fumar, vou ter que parar de ir nas festinhas aí que eu gosto de ir, porque eu gosto, né, da bagunça. Aí Jesus fala, você quer a água da vida que eu tenho? Vamos parar com isso aí? Porque eu sei da sua vida pecaminosa. Não adianta você vir com hipocrisia pro meu lado. Não preciso disso aí não, ir para a igreja, sei o que, isso aqui lá. Besteira isso aí. Não preciso disso aí, porque eu não traio minha mulher. Né? Eu não fumo, eu não bebo, eu não fico indo em festa. Mas alguma coisa você faz. Alguma coisa tem que não agrada a Deus, que te afasta e você não vai conseguir a sua vida eterna. Não, passou o dia inteiro, não fez fofoquinha da vida de ninguém. Não falou da vida de ninguém o dia inteiro. Não julgou ninguém, mesmo que seja por dentro, o dia todo. Não fez um julgamentozinho. Não pegou uma caneta da empresa. Não pegou nada lá na empresa, lá, um negocinho pequeno, lá, alguma coisinha. Não se usufruiu de nada da empresa. E aí vai as conversas. Eu sei o que você fez. Eu sei o que você faz. Eu te conheço. Não adianta você vir com essa hipocrisia pro meu lado. Dando de perfeito aí. Tipo assim, eu te conheço. Eu te conheço de andar junto, não te conheço de saber sobrenome, CPF, RG, onde você mora, a faculdade que você fez, porque uma pesquisa, você consegue tudo isso. Mas eu te conheço de andar junto com você. Meu espírito estava lá quando você estava fazendo coisa errada. E essa mulher, Senhor, vejo que és profeta, por conta dessa revelação, não é? Mas ele não é profeta. Ele é também profeta. Ele tem o dom do profeta. Mas o que ele é? Ele é espírito. Ele é Deus. Mas também é profeta. Mas ele tem o ato, né? O conhecimento que se entende de profeta, não é? Porque o profeta é aquele que recebe a revelação através de Deus. Através de Deus ele revela algumas coisas. Mas aqui é muito mais profundo. Então é um dom profético, né? Veja que és profeta. Aí ela abre já para conversar sobre, não é? Adoração. Já vê que é um cara que entende, não é? De palavra, né? Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis, vós judeus, né?
dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. O samaritano ele tem um problema muito sério, porque quando foi feita a divisão das tribos, Reino do Norte e Reino do Sul, e o Reino do Norte ficou sendo chamado de Israel, e o Reino do Sul ficou mais conhecido como Judá. No Reino do Norte foi criado em Samaria um templo e foi colocado um bezerro de ouro para ser adorado. Porque Jeroboão, ele não queria que o povo descesse para Jerusalém para adorar. Por quê? Porque se o povo começasse a descer para Jerusalém, ele tinha medo de perder, não é? O poder. Então isso fica essa semeadura desse templo em Samaria. Fica essa semeadura desse templo nesse monte. Então fica esse engano. Então existe essa disputa. Vocês têm um templo e tem um bezerro de ouro aí dentro. Vocês adoram o que não deve adorar. Vocês adoram errado. Porque até nesse momento, a adoração é no templo em Jerusalém. É o lugar instituído para se adorar. Porém, Jesus vai falar assim, né? Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, que a salvação vem dos judeus. O Messias vem dos judeus, o Cristo vem dos judeus para salvar toda a humanidade, não é? Mas a hora vem, e agora é o quê? A hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então note que está no momento da transição da forma de se adorar. Porque até agora se adora em um templo. E existe um templo certo também. Porém, mulher, isso está mudando. Agora já está mudando. Através de mim. Jesus está falando, não é? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aqui vai dar bastante comentário. Aqui assim é o ponto auge, não é? Da mensagem. Assim como foi com Nicodemos, nascer de novo é necessário, e nascer da água do Espírito para entrar no reino é necessário, agora nós chegamos no ponto assim mais alto do ensino da conversa. Jesus diz lá em João 14,6 que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quer dizer, o Pai procura vivos, não mortos. Não é? Porque renasceu. João 3,3, a conversa com Nicodemos. Nasceu de novo, então vê o reino de Deus e se deseja entrar, logo renasce da água e do Espírito, então entra no reino de Deus. Logo o Pai, que procura verdadeiros adoradores, encontra essa pessoa que está no caminho. Caminho. Eu sou o caminho. João 14,6. Então, pessoa que está no caminho, que anda em... Jesus falou que eu sou o caminho, a verdade, então logo eu sou a vida. Porque ninguém vem ao Pai senão... Então se você vem, quer dizer que você está indo. Quer dizer que você está numa caminhada para ir. Então essa caminhada só é possível no verdadeiro caminho e em verdade. Não é? Pessoa que está no caminho, que anda em verdade. João 4,24. Porque no caminho não está parado e logo vive e é vivo. Porque agora você é um espírito vivo e logo você tem vida. Adorarão em espírito, porque o que nasce da carne é carne. Logo você nasce carne,
por conta da herança de Adão, e então quando renasce, o nascer de novo em Cristo é nascido do Espírito, o regenerar, que o Espírito Santo opera em todo aquele que anda segundo a vontade de Deus. Logo, agora você passa da herança de Adão, carne, e passa para a herança de Cristo, Espírito. Porque a obra de Cristo é obediência, obediência de cruz. Morreu em meu lugar, morreu a minha morte para que eu tenha vida. Então note como que a conversa com Nicodemos está por trás do entendimento dessa conversa com a mulher samaritana. Não é? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Logo vemos as palavras que Jesus falou para Nicodemos no capítulo 3 de João 3,5. Vai dizer que precisa nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. E João 3,6 diz que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então no verso 21, agora, vai dizer que os que, no João 3, 21, vai dizer que os que praticam a verdade vêm para a luz. Os que praticam a verdade é porque caminha na verdade, caminha em Cristo. Não é? Então, no verso 21, lá na conversa com Nicodemos, João 3, 21, vai dizer que os que praticam a verdade vêm para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, em Cristo. Eu e o Pai somos um. Então, se eu estou no caminho, se eu estou na verdade, eu tenho vida. Então, eu estou em Cristo, estou em Deus. Jesus fala, eu e o Pai somos um. Não adorarão em carne e em mentira. Não adorarão o Pai em trevas, porque os que amam as trevas odeiam a luz, porque as suas obras são más. Lembra na conversa com Nicodemos, aula passada? Agora aqui tem alguns ensinos também, do que é do que é adorar Espírito em verdade. Existe um homem chamado Augusto Nicodemos, que ele é presbiteriano, tem algumas coisas que não batem com o nosso entendimento, porém muitas coisas assim de ensino batem, Então eu trouxe algumas palavras aqui de um momento aí na internet que ele teve, uma entrevista. Então, ele vai dizer, que adorar em espírito e em verdade, não podemos criar formas de adoração. Precisamos saber de que maneira Deus deseja ser adorado, que é o que Jesus está falando. Não adorarão mais, nem em Jerusalém, nem aqui. Adorarão em espírito e em verdade. É assim que o Pai quer que seja adorado. Não, porque tanto no templo samaritano, como no templo do judeu, nós temos várias construções. No templo samaritano, nós temos um erro muito grande, que é o bezerro de ouro. Lembra o problema que deu no deserto? O bezerro de ouro construído? Só que no templo dos judeus, as figuras construídas, elas têm um ensino, têm uma tipologia. E foi o próprio Deus que mandou fazer aquilo. Porém, existe ali uma construção física que você olha. Sim? Só que agora a adoração já não vai ser mais assim. Com nada de imagem, nada mais visto. Não é? Jesus vai falar, bem-aventurado. Para aquele discípulo que falou que tinha que tocar, Tomé. Bem-aventurado Tomé, aqueles que vão crer em mim sem precisar tocar, que nem você exigiu. Agora é em espírito, é em entendimento dentro de você, é uma revelação dentro de você agora. Você adora. Deus sendo espírito, ele não está preso em lugar nenhum, ele não está em expressão física alguma. Isso significa que Deus quer ser adorado em qualquer lugar e sem representação física dele. Já deixando claro para a mulher que aquele culto com imagem, a saber, o bezerro de ouro, que eles tinham no templo em Samaria. Certo? E também já dizendo que a época que Deus
era adorado aqui, né? Ficou errado, adorado em um local, né, que era adorado só no Templo de Jerusalém, naquela época já estava passando. Tanto é que o Templo de Jerusalém, ele é destruído, se eu não estou errado, 70 depois de Cristo. Aquele templo todo é destruído. Que é o que sobrou só o muro, que é o Muro das Lamentações, quando você vai em Jerusalém hoje. Tudo foi destruído. O reino de Deus iria para todas as nações e Deus seria adorado não somente em Jerusalém, mas até aos confins da terra. Adorar em espírito, não idolatrar um lugar como se fosse o único lugar. Não estabelecer adoração a Deus através de imagens ou representação a Deus. Porque Deus é espírito. Então, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Um espírito regenerado e em verdade. Eu estou na verdade. Cristo é a verdade. Também em verdade, a verdade é Cristo. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade na adoração é a verdade que Deus revelou através de Cristo Jesus. A adoração consciente de quem é, de quem Deus é, quem Cristo é e quem é o Espírito Santo. Um culto racional. Não por sentimento, não por imagem, não assim por acontecimentos no culto, sabe? Nós adoramos. Tem pessoas que adoram como? Ele vai lá e existem práticas rituais no culto. Então nós adoramos. Adorar porque eu levei um carneiro. É muito mais profunda a adoração de agora para frente. Não é? Adorar porque em Deus é. Não pelo que Deus te dá, nem pelo que Ele pode te dar. Então a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Note que ele não fala isso para Nicodemos. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Nicodemos é mestre. Tu és mestre em Israel, não sabe dessas coisas? Mas para a mulher ele diz, eu sou esse Cristo. Ele já percebeu que ela não tinha conhecimento. Entendeu? Então, se você tem conhecimento, Deus conversa de uma forma com você. Se você não tem, Ele conversa de outra. É o processo de maturidade espiritual, de crescimento espiritual. É necessário o crescimento espiritual. Não adianta querer ser bebezinho toda a vida, porque Deus não está nessa conversa. Deus não está nessa conversa de você ser bebezinho o resto da sua vida. Você chegar lá na caminhada, lá na frente, com muitos anos já de caminhada cristã, aí você chega diante de Deus e fala assim, eu não sabia. Aí fala assim, mas você caminhou tanto tempo e não sabe ainda? Você devia já estar sabendo. Obrigado. Tinha quem ensinava, foi você que não quis. Conhecimento. Não dá, não adianta vir com essas desculpinhas para Deus, que não pega não. Não pega não. Note que depois dessa conversa, nós vamos ver o fruto. Nós vamos ver o fruto dessa conversa, não é? E vai continuar assim, no capítulo 4, a partir do verso 27. E nisto vieram seus discípulos de Cristo, e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Com ele quem? Cristo, Jesus. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, mestre, come. Porém, ele lhes disse, uma comida tenho para comer
que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia, como o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Nele quem? Jesus. Pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Note que nós começamos lá no verso 4 de João 4, e era-lhe necessário passar por Samaria. Note que aqui nós temos por que era necessário passar por Samaria. Salvação. E note que essa mulher que teve o primeiro contato, teve um testemunho interior que ele era o Cristo, e ela não ficou calada. Foi na cidade e falou. As pessoas estavam abertas para ver se ele era o Cristo. E pelo testemunho dela, eles vão até Jesus. Quando chegam até Jesus, tem os seus olhos abertos, pelas palavras entende e recebe Jesus como Cristo. Mas o que é o preceptor disso? O que dá o gatilho? A mulher. A mulher cheia de marido. Não foi uma mulher perfeita. Porque as perfeitas chegavam de manhã tudo unida e saía tudo unida. Pegou? Pegou entendimento? As perfeitas chegavam de manhã, pegavam sua água tudo unida, batiam um papo e iam. Se Jesus chega num monte de perfeita de manhã, ele conseguia esse impacto na cidade? Foi com a pecadora. Foi com a pecadora. Foi com a mulher cheia de marido, cheia de defeitos, cheia de pecado, que aquela cidade conheceu Jesus e conheceu as suas palavras e recebeu a salvação. Se os perfeitos andam juntos, alcança-se menos, né? E não é assim que a gente anda terno? Não quero que você ande com pessoas que vai te desviar do caminho do Senhor. Mas é semelhante ao momento de Cristo com a pecadora. Você tem que ter esse momento com o pecador e ser fonte de água viva. E ele agora abre o coração e recebe. Entende? Então era necessário passar por Samaria? A resposta está aqui. O fruto que foi a conversa com a mulher, cheia de erro. A mulher mergulhada no pecado. Não foi com a mulher perfeita. Porque talvez a perfeita não desse atenção para ele, né? Na verdade, não ia dar mesmo. Pelo contexto do período, não. Pelo contexto do período, não. Amém?